Oh, Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é quinta-feira, dia 20 de maio. Nós estamos com Alimento Diário, essa série, a Igreja, Coluna e Base da Verdade. Esse é o volume 2, a cumplicidade na obra do Senhor. Nós estamos na segunda semana com a mensagem 4, Destinatário Timóteo, parte 2. Ó Senhor Jesus, o Senhor deseja falar conosco, né, para a gente realmente aprender com o modelo desses homens, né, Senhor Jesus, que Ele deixou para nós na sua palavra, deixou para nós escrito, Senhor Jesus, e hoje quer revelar para nós através do Espírito, que o Senhor está preocupado com a nossa pessoa, o nosso procedimento. Paulo deixou um modelo, Senhor Jesus, de pureza, de entrega, de sacrifício, Senhor Jesus, e ele foi perseguido por isso. Aqueles que deveriam amar o Senhor, deveriam buscar a vontade do Senhor, acabaram se voltando contra o próprio Senhor. Ó Senhor Jesus, por isso o Senhor ele deseja que a gente busque, né, a pureza de coração, Senhor Jesus, de consciência, de fé, sempre procurando, né, ir na presença de Deus para realmente estar purificado. Deus precisa de pessoas com coração puro, para que Ele possa confiar o Evangelho, que Ele possa entregar a unção do Seu Espírito, para que Ele possa direcionar todas as coisas. Nós não podemos ficar aqui, né, buscando nossos próprios interesses, mas precisamos ser aqueles, né, que Deus pode contar, aqueles que estão buscando levar a cabo a vontade de Deus. É isso que Ele está contando com cada um de nós. E precisa aprender com os modelos positivos, Senhor Jesus, e aprender a viver no Espírito. É o Espírito que vai nos conduzir em todas as coisas. Graças ao Senhor, né, que sempre levantou homens de bem, homens que realmente desejam cumprir sua vontade, e eles estão servindo de modelos para nós. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe com um espírito de sabedoria e de revelação, para a gente compreender e viver essa palavra, e também nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Atos capítulo 17, do versículo 1 ao 31. Ó Senhor Jesus. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: este que tem transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos estes procederam contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras. Contudo, soltaram Jason e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Então, os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar. Porém, Silas e Timóteo continuaram ali. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fossem ter com ele. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos. Também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição.
Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas. Queremos saber o que vem a ser isso, pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar, no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra. Não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Ó Senhor Jesus. Capítulo 18, do versículo 1 ao 5. Senhor Jesus. Depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles, e posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Ó Senhor Jesus. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 ao 2. Ó Senhor Jesus. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus, para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Ó Senhor Jesus. Agora a ler com oração. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 5. Ó Senhor Jesus. O nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. Aprendendo com o modelo de Paulo. Ó Senhor Jesus. Paulo e Silas foram para Tessalônica e pregaram o Evangelho. Judeus da sinagoga foram persuadidos, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. A igreja em Tessalônica era promissora e apresentava condições favoráveis para acompanhar o mover do Espírito, mas logo veio a perseguição. Paulo não pôde ficar muito tempo em Tessalônica. Ele logo teve de deixar a cidade. Ó Senhor Jesus. De Tessalônica, eles foram para Bereia. Entretanto, os judeus de Tessalônica também causaram tumulto em Bereia. Os irmãos, então, levaram Paulo para Atenas, mas Silas e o jovem Timóteo permaneceram lá. Em Atenas, Paulo se deparou com a idolatria dominante na cidade. Não obstante, pregou sobre o Deus desconhecido, o Deus único, que criou os céus e a terra, e que estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo por meio de um varão, Jesus Cristo, tendo ressuscitado dentre os mortos. De Atenas, o apóstolo foi para Corinto, onde encontrou Áquila, marido de Priscila,
e juntos trabalharam fazendo tendas, até a chegada de Silas e Timóteo. Ó Senhor Jesus! Ao escrever aos Tessalonicenses, Paulo mostrou-lhes o quanto foram maltratados e ultrajados. Esse era o espírito dos apóstolos. Eles permaneceram pouco tempo em Tessalônica, mas tiveram muito fruto. Apesar das lutas, não tinham medo. Sabiam que o império das trevas resistiria com todas as forças, levantaria perseguições, tribulações, mas eles estavam do lado de Deus. Deus é conosco. Esse mesmo espírito deve motivar-nos, pois cada um de nós é um guerreiro do evangelho do Senhor. Não temos medo de tribulação e da ação do inimigo. O Senhor nos guarda. Ele é conosco porque estamos fazendo a obra do Espírito. Timóteo aprendeu tudo isso na prática. A melhor maneira de aprender é na prática. Ó Senhor Jesus! Paulo era um modelo de pureza, entrega e sacrifício. É de tal modelo que devemos aprender. Não devemos ter amor pela fama, nem almejar galgar posições na obra do Senhor para obter poder e regalias. Nada disso. Estamos aqui para nos sacrificar em favor da obra do Senhor. Temos de ter esse espírito, ó Senhor Jesus. E mais, a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho. Assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Podemos enganar os homens com nossa eloquência, passando a impressão de que sabemos fazer as coisas, mas não enganamos a Deus. Se Deus não aprovar seu procedimento e seu coração, Ele não vai usá-lo. Não há a unção do Espírito, não há respaldo do Senhor para o que você faz e fala. Ó Senhor Jesus! Tudo o que Paulo fazia era respaldado pelo Espírito, porque ele era aprovado por Deus. Assim, amado leitor, não busque a glória dos homens, nem busque ser aprovado por eles, mas por Deus. Se Deus retirar sua unção de você, nada mais haverá a fazer. Ó Senhor Jesus! Leiamos. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Alguns podem querer estar na igreja para obter algum tipo de vantagem ou regalia. Isso é muito feio. O Senhor precisa de pessoas puras. Não estamos aqui para buscar algo para nós mesmos, mas para levar a cabo a vontade do Pai. Ó Senhor Jesus! E ainda, também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. O apóstolo Paulo não buscava a glória de homens. Antes, como uma mãe, cuidava dos Tessalonicenses, noite e dia, com muita dedicação e lágrimas. Mesmo não se sentindo bem, uma mãe cuida de seus filhos com amor. Mãe não tem férias, não tem regalias, e mesmo doente, se preocupa com o cuidado dos filhos. Assim era Paulo com os Tessalonicenses e com todas as demais igrejas. É esse espírito que devemos ter. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! O que devemos aprender com o modelo de Paulo? Ó Senhor Jesus! É realmente ter esse modelo de entrega, de sacrifício, Senhor Jesus, de pureza, sempre buscando a vontade de Deus, não buscar benefício próprio, Senhor Jesus, mas sempre buscar a aprovação do Senhor, cumprir a vontade do Senhor, Senhor Jesus. Paulo, ele viu de fato a vontade de Deus, Senhor Jesus, e ele não negligenciou aquilo que Deus falou com ele, Senhor Jesus. Um dia Deus também nos chamou, nós vimos o Senhor, nós cremos nele, mas depois muitas coisas podem acontecer, a gente ser tomado pelos outros caminhos, outras coisas, mas a gente precisa realmente aprender a voltar. Essa palavra tem que nos despertar, Senhor Jesus. A gente vê o modelo positivo das Escrituras, da palavra está sendo trazida para nós. Ó Senhor Jesus, o Senhor está mostrando para nós, vamos buscar ser puro, ter um coração puro, para que nós tenhamos a unção, para que a gente tenha clareza de que nós estamos fazendo a vontade de Deus. A gente vai ser guardado por Ele, Senhor Jesus. E também vamos estar junto dEle, quando Ele vier julgar todas as coisas. É isso que a gente precisa buscar sempre, a aprovação do Senhor. Ó Senhor Jesus. Meu ponto-chave de hoje, buscar sempre a aprovação do Senhor para ter a confiança dEle e a unção do Espírito. Senhor Jesus. Como no versículo que Paulo mesmo fala, que foi aprovado por Deus, a ponto de Deus confiar o Evangelho. Senhor Jesus. Não é só falar a respeito de Deus, mas é o próprio Deus
aquilo que vai ser falado, aquilo que vai ser levado adiante. Paulo ele estabeleceu um modelo do que é, né, o ensinamento dos apóstolos. E a gente precisa realmente seguir isso. O ensinamento dos apóstolos é aquele que traz a edificação da igreja. Nós precisamos ser edificados, buscando a aprovação do Senhor, para que Ele nos confie, se confie a nós, Senhor Jesus. E também para que Ele venha nos ungir com o Espírito. Né? A gente precisa realmente ser o corpo de Cristo. Cristo é o ungido, aquele que veio cumprir a vontade de Deus. E nós precisamos ser aqueles também que hoje estão cumprindo a sua vontade. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. A gente precisa realmente, né, tomar essa palavra com peso. Senhor Jesus. Né? O dia de hoje fala, a gente aprender com o modelo de Paulo. Senhor Jesus. E aí mostra que Paulo se entregava, né, se sacrificava, tinha uma pureza. Senhor Jesus. Né? Foi maltratado em Filipos e logo em seguida, né, levantou, sacudiu a poeira e foi pregar o evangelho. Né? Foi para Tessalônica, Senhor Jesus, crendo que o Senhor ia guardar, porque ele não estava ali à toa, né? Senhor, ele não estava ali falando a respeito de coisas, mas ele estava realmente levando a cabo aquilo que Deus estava mostrando para ele. E hoje da mesma forma, a gente não pode ter um viver religioso. A gente viu aqui como que os judeus, Senhor Jesus, perseguiram Paulo, né? Perseguiram em Tessalônica, depois descobriram que estava em Beré, foram lá, né? E o versículo que a gente leu fala que estavam ali movidos de inveja. Senhor Jesus. O irmão ele fala nessa mensagem, né? No último final de semana também, o irmão falou um pouco a respeito disso também. Senhor Jesus, que a vontade de Deus sempre vai gerar inveja em alguns. A gente precisa ser aqueles que estão cumprindo a vontade de Deus. Mas tem alguns que não estão vivendo no Espírito. E aí eles veem, né, todo aquele movimento, vem aquela bênção de Deus, né, vem as pessoas ali, né, ouvindo, dando crédito à palavra. E eles querem receber esse mesmo benefício. Senhor Jesus, aí gera uma inveja. E aí os judeus, né, que deveriam ser aqueles, né, que estavam ali conhecendo o Senhor, buscando o Senhor, adorando o Senhor, reconhecendo a palavra de Deus. Senhor, eles passaram a resistir à palavra, passaram a ir contra a palavra. Senhor Jesus, eram judeus que não criam. Então, a gente tem que realmente perceber isso, né? Os judeus olharam ali, não, só a gente conhece o Deus único e verdadeiro. Você vai vir aqui falar de outro Deus, falar que veio um Jesus, um judeu aí, e se tornou o Cristo. Não. É a gente que conhece Deus, você não sabe de nada. Senhor Jesus. E o que a gente precisa realmente aprender nesse dia é que isso também pode acontecer conosco. Um dia a gente pode chegar e falar assim, não, eu que conheço a palavra, eu que vou decidir. Senhor Jesus, a gente perde a simplicidade. A gente precisa tocar no Senhor, no Espírito. Por isso a gente precisa realmente aprender esse modelo. Não a gente tem que realmente ver o modelo correto da palavra. Às vezes as pessoas tomam o modelo de Jesus como quem fazia milagres, andava sobre o mar, curava, fazia isso, fazia aquilo. Né? E vem Paulo da mesma forma, né? O lenço dele curava as pessoas, os seus objetos de uso pessoal. Senhor, mas o que a gente tem que ver era o procedimento. Né? Por isso que ele falou, olha, Deus estabeleceu um dia no qual ele vai julgar todas as coisas com justiça, por meio de um varão que ele aprovou. E essa aprovação foi ressuscitando ele dentre os mortos. Ó Senhor Jesus. Ou seja, a aprovação é aquele que se entregou até o fim. Senhor Jesus. Nós precisamos ser esses que se entregam até o fim. Paulo se entregou, né? Ele sofreu um monte de coisa. Se fosse hoje no padrão, que hoje muitos cristãos querem saber a respeito da palavra, não, hoje tem que ter preeminência, tem que ter regalia, tem que ser famoso, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Senhor Jesus, todo mundo ia desaprovar Paulo. Assim, não, esse irmão aí está com a palavra? Não. Olha a confusão que ele faz, as pessoas batem nele, acontece um monte de coisa aí. Não, essa igreja aí não é séria. Ó Senhor Jesus, se hoje Paulo tivesse que reunir no meio cristão, ninguém ia querer ficar com ele durante muito tempo. Nem Jesus. Ó Senhor Jesus, Jesus andava com as pessoas mais simples, né? Comia com pecadores, com prostitutas, tudo para pregar o evangelho. Hoje não, hoje as pessoas querem manter uma certa pompa, né? uma certa fachada. E o Senhor justamente está nos mostrando isso. Cuidado com a fachada. Senhor Jesus, a gente precisa ter uma fé sincera diante do Senhor. Né? Ele viu aqui, né, que teve um monte de problema em Tessalônica, mas olha o que o Espírito fez. Olha quantas pessoas, quantos frutos. Senhor Jesus. A gente precisa saber disso, que
o império das trevas vai resistir com todas as suas forças, vai se levantar, Senhor Jesus, mas a gente precisa estar claro, olha, é a vontade de Deus, senão a gente desanima. A gente vê vários cristãos abandonando o caminho do Senhor, vai seguir outras coisas, ou para completamente, porque começa a procurar outras coisas. Mas se você estiver realmente diante do Senhor, o Senhor vai te animar. Eu mesmo já compartilhei aqui, né? Passei por um monte de situações, uma em cima da outra, acabei ficando depressivo e tal, mas eu estava ali, né? Buscando o Senhor, buscando força no Senhor, né? Ali meio desanimado com as coisas e tal, e o próprio Senhor um dia, Senhor Jesus, veio com tudo, né? Para poder realmente me levantar, mas era uma experiência que eu precisava passar, Senhor Jesus. Mas é realmente perceber que às vezes a gente começa a criar uma certa expectativa, e aí a gente acaba se frustrando com isso, Senhor Jesus, e às vezes a gente bota a culpa em Deus, né? Ah, Senhor, por que está acontecendo isso? Por que não tem isso, não tem aquilo? Senhor Jesus, mas é o que realmente o Evangelho quer mostrar para nós. Paulo ele não desistia, não ficava olhando em situações, ele buscava o Senhor, ele buscava a orientação do Senhor. A gente não pode perder a comunhão com o Senhor, a gente precisa valorizar isso acima de tudo, Senhor Jesus, né? E por isso que ele falou, olha, você tem que ter clareza que o Senhor está te guardando, que você está lutando ao lado de Deus. Os judeus estavam ali, né, defendendo uma religião. Não, ninguém pode falar de um Deus único, vai falar desse tal, desse Jesus, né? A gente vê depois eles de Beré conferindo na Escritura. Senhor Jesus, o que Paulo estava falando era totalmente baseado na palavra, mas alguns não queriam saber. Ó Senhor Jesus, por isso que a gente não pode perder a sensibilidade do Espírito. Quando o Espírito fala conosco, a gente precisa identificar, Senhor Jesus, né? A gente tem que estar do lado de Deus, fazendo a obra do Espírito, a obra de Deus. Ó Senhor Jesus, ele mostrou, Timóteo estava no meio disso tudo, vendo a prática disso, né? Não podemos temer as situações, Senhor Jesus, mas sempre saber, olha, é o caminho do Senhor, né? Muita coisa vai se levantar, Senhor Jesus, mas a gente precisa realmente perceber, né, a obra de Deus sendo feita. Ele até falou aqui, né, tem que ter cuidado, né? Olha, a exortação não deve proceder de engano, nem de impureza, nem de dolo, porque ele mostrou, talvez a gente com eloquência possa enganar muitos, né? Como tem muitos fazendo por aí, a gente não vai enganar Deus. Ele mostrou para nós que o mais importante é Deus aprovar o nosso procedimento, o nosso coração, para Ele poder nos usar, né? Para Ele poder nos dar a sua unção, respaldar aquilo que a gente está falando e fazendo. Às vezes a gente faz as coisas, exteriormente tudo dá errado, a gente fica cansado, mas de repente vê um sentimento interior, uma alegria, um fogo, e você não sabe o que é isso. Aí você fica ali sem o que é isso, tudo deu errado, aconteceu um monte de coisa, mas você vê o que é. É Deus te aprovando, Senhor Jesus, é uma sensação indescritível. Então, Ele mostra para nós que a gente precisa realmente se entregar em prol do Evangelho, né? O Evangelho tem o seu caminho, tem a sua direção, e nós precisamos de unção. A unção nos ensina todas as coisas, Senhor Jesus. Ela que nos mostra o caminho. E Ele mostrou, né? O Senhor precisa de pessoas com um coração puro, que não esteja aqui para buscar algo para si mesmo, preeminência ou qualquer outra coisa, mas realmente para levar a vontade de Deus adiante. Fazer a nossa própria vontade é muito mais fácil. Fazer a vontade de Deus sempre vai ter barreiras, situações, mas é o caminho. Ele mostrou para nós até o exemplo da mãe, né, que não tem férias, não tem regalia, mesmo doente, está ali cuidando dos filhos, né, cuidando do marido também, Senhor Jesus. Esse é o coração da mãe, e esse é o espírito que a gente tem, né, por amor ao Senhor. Né, por amor ao Senhor, amor às pessoas, aos irmãos, a gente se entrega, a gente vai adiante, Senhor Jesus. Né, a gente se cansa, né, acontece situações, mas a gente se recupera e volta. Senhor Jesus, os irmãos têm dado a palavra riquíssima sobre isso. Né, vem situações, às vezes a gente não compreende direito, Senhor Jesus, o que está acontecendo e tal, mas a gente vai diante do Senhor, a gente se recupera e volta. Ó Senhor Jesus. E mesmo que não dê para voltar à situação anterior, a gente vai buscar o Senhor, né, um novo caminho. Né, o Senhor ele sempre tem algo, né, a ser feito. Paulo foi ali, pregou muito o Evangelho, mas chegou um momento que ele teve que parar, escrever as epístolas, e ele contou, né, com a ajuda daqueles que ele foi gerando de maneira saudável. E hoje também é isso aí, a igreja está gerando pessoas saudáveis, para que o Senhor possa contar conosco, para que o Senhor possa nos levar a avançar. Esse é o coração de Deus, esse é o coração dos apóstolos, e também tem que ser o nosso coração. A
gente tem que estar sempre buscando a aprovação do Senhor. Não é a aprovação dos homens, né? Nem aqueles que estão sendo alvo da pregação e nem os outros, né, que às vezes fazem parte da liderança, a gente quer mostrar alguma coisa para eles. Não, a gente precisa sempre buscar a aprovação de Deus. Sempre fazer tudo no Espírito, tudo debaixo da unção. É assim que a gente vai ser guardado, né, de todas as coisas. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.